Imagine dirigir por horas até a serra para o casamento da sua irmã, apenas para chegar e descobrir que sua própria mãe deu seu quarto de hotel para um estranho porque ele era mais importante. Você é a irmã da noiva, mas está sendo tratada como um incômodo. Elas dizem para você ir dormir em um albergue barato na estrada enquanto celebram no luxo. Para Helena, esse momento de humilhação não foi apenas mais um insulto, foi a gota d'água. Ela foi embora daquele casamento, dirigiu noite adentro e desapareceu completamente da vida delas. Mas o que acontece anos depois, quando a filha invisível se torna um sucesso mundial e a família que a rejeitou volta rastejando por um pedaço dos holofotes. Antes de mergulharmos nessa incrível jornada de autodescoberta e doce justiça, por favor curta este vídeo e se inscreva para mais histórias sobre encontrar força nos momentos mais difíceis. E conte para nós, nos comentários, você já teve que se afastar da família para salvar a si mesma. Você deveria ter me avisado antes se precisava de um quarto. Agora é tarde demais. A voz da minha mãe era plana, desdenhosa, como se explicasse algo óbvio para uma criança. Demos o seu quarto para o Gustavo. Ele é sócio do noivo. Ele é alguém importante ao contrário de você. Eu estava parada no saguão do hotel de luxo na Serra Gaúcha, minha pequena mala aos meus pés, o cheiro de pinho e velas caras enchendo o ar. Lá fora as araucárias se estendiam infinitamente, lindas e indiferentes. Por dentro meu coração estava afundando. Mãe, eu confirmei meu quarto há 3 meses, eu disse mantendo a voz firme mesmo enquanto minhas mãos tremiam. Eu mesma enviei o depósito. Bem, as coisas mudaram. Ela ajeitou o colar de pérolas no pescoço. Um presente da minha irmã Viviane, sem dúvida. O Gustavo veio de São Paulo especificamente para isso. As conexões dele podem ajudar o marido da sua irmã tremendamente. Você entende e não entende. Eu entendia perfeitamente. Eu simplesmente não importava. Meu nome é Helena. Eu tinha 29 anos e passei minha vida inteira sendo a filha invisível. Aquela que estava sempre lá, mas nunca era verdadeiramente vista. A confiável. A quieta. Aquela que não fazia ondas e não pedia nada porque pedir significava decepção. Eu trabalhava como garçonete em uma lanchonete em Porto Alegre, dobrando turnos para pagar o aluguel do meu apartamento minúsculo. Mas não era isso que eu queria ser. Nas horas silenciosas entre a meia-noite e o amanhecer eu escrevia. Derramava tudo o que tinha em histórias sobre mulheres que encontravam sua força, que superavam probabilidades impossíveis, que eram amadas exatamente por quem eram. Eu tinha autopublicado 3 romances sob um pseudônimo. E embora eles não tivessem me deixado rica ou famosa, eram meus. Eram a prova de que eu existia além do papel que minha família havia me atribuído. Minha irmã Viviane estava se casando com um homem chamado Paulo. Ele era filho de um proeminente incorporador imobiliário, e este casamento era menos uma celebração de amor e mais uma fusão de ambições. Tudo tinha que ser perfeito. E perfeito significava priorizar as pessoas que importavam. Eu não era uma dessas pessoas. Onde eu vou ficar? Perguntei, odiando como minha voz soava pequena. Tem um albergue a uns 20 minutos descendo a serra, disse minha mãe. Não é luxuoso, mas serve para alguém na sua situação. Alguém na minha situação. Alguém que trabalhava por gorjetas. Alguém que sonhava sonhos impraticáveis. Alguém que nunca seria alguém importante. A cerimônia é às 2h, continuou ela já se virando. Não se atrase. Viviane quer fotos a 1. Vista algo apropriado. Aquele vestido preto que você usou no Natal passado parecia um saco de lixo. Ela foi embora sem olhar para trás, seus saltos estalando contra o chão de mármore. Observei-a ir sentindo a dor familiar se espalhar pelo meu peito. Não era uma dor nova. Era uma antiga gasta pelos anos de repetição, mas algo naquele momento parecia diferente, mais pesado. Peguei minha mala e caminhei até a recepção. A recepcionista, uma jovem com olhos gentis, olhou para mim com simpatia. Sinto muito, disse ela calmamente. Eu vi o que aconteceu. Sua mãe insistiu que realocássemos o quarto esta manhã. Tudo bem, eu disse, e eu queria soar corajosa, mas saiu oco.
Você pode recomendar o albergue que ela mencionou. A recepcionista anotou um endereço e me entregou com um sorriso pequeno e triste. Só para você saber, você merece coisa melhor. Agradeci e saí para o ar frio da montanha. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa. E fiquei lá por um momento respirando fundo. A beleza daquilo parecia cruel de alguma forma. Um lembrete de que o mundo poderia ser deslumbrante mesmo quando seu coração estava se partindo. Encontrei o albergue 40 minutos depois. Um prédio pequeno com pintura descascada e um letreiro de neon piscando. O quarto que aluguei era pouco maior que um armário com um colchão fino e uma janela que não fechava completamente. Sentei na beira da cama e encarei a parede. Amanhã eu sorriria. Eu ficaria nas fotos como deveria. Parabenizaria minha irmã e fingiria que nada disso doía. Eu tinha feito isso minha vida toda. O que era mais um dia. Mas enquanto eu estava sentada naquele quarto minúsculo, ouvindo o vento assobiar pela fresta da janela, algo mudou dentro de mim. Eu não conseguia nomear ainda. Não conseguia ver sua forma ou entender seu peso. Mas estava lá crescendo na escuridão como uma semente, esperando pela primavera. Eu não sabia então, mas aquele foi o começo de tudo. O momento em que deixei de ser a filha que eles queriam e comecei a me tornar a mulher que eu deveria ser. A cama do albergue rangeu quando me deitei puxando o cobertor fino sobre meus ombros. O sono veio devagar, interrompido por pensamentos de todas as vezes que fui deixada de lado. Todos os momentos em que engoli minha dor e chamei isso de aceitação. Amanhã seria diferente. Eu não sabia como ainda, mas sentia isso nos meus ossos. Algo estava por vir. Crescer na minha família significava entender seu lugar na hierarquia. Viviane era o Sol e o resto de nós éramos planetas orbitando sua luz. Ela nasceu bonita e meus pais tratavam essa beleza como um presente divino que exigia adoração. Eu nasci 2 anos depois e desde o início fui diferente. Mais quieta, menos exigente. Aprendi cedo que minhas necessidades sempre viriam em segundo lugar. Então parei de expressá-las. Tornei-me a filha fácil, aquela que nunca causava problemas, aquela que desaparecia no fundo enquanto Viviane comandava o palco central. Meu pai foi embora quando eu tinha 11 anos. Ele se casou novamente e começou uma nova família ligando ocasionalmente nos aniversários e no Natal, até que mesmo essas ligações pararam. Sua ausência deixou um buraco que minha mãe preencheu com ambição por Viviane. Se não pudéssemos ter uma família completa, poderíamos pelo menos ter uma família de sucesso. E sucesso aos olhos da minha mãe significava o sucesso de Viviane. Lembro-me do dia em que mostrei à minha mãe meu primeiro manuscrito completo. Eu tinha 23 anos, trabalhava na lanchonete enquanto fazia cursos online de escrita criativa. Passei 2 anos derramando minha alma naquela história e queria desesperadamente que ela se orgulhasse. Ela olhou para a página de título e a deixou de lado. Isso é legal, querida, mas quando você vai arranjar um emprego de verdade, Viviane acabou de ser promovida na firma. Nunca mais mostrei minha escrita a ela. Meus romances encontraram um público pequeno, mas leal online. As resenhas eram encorajadoras, com leitores se conectando às minhas histórias sobre mulheres recuperando suas vidas. Mas sem dinheiro de marketing ou conexões na indústria, o crescimento era lento. Eu ganhava o suficiente com as vendas dos livros para pagar minha conta de telefone. Nada mais. Para minha família, isso fazia de mim um fracasso. Uma sonhadora que se recusava a acordar. Viviane, enquanto isso, prosperava. Ela trabalhava em um escritório de arquitetura de alto padrão, projetando casas de luxo para clientes ricos. Ela namorava homens com cargos impressionantes e relógios caros. Quando ela anunciou seu noivado com Paulo, minha mãe chorou lágrimas de alegria e imediatamente começou a planejar o casamento do século. Fui convidada a ajudar no planejamento, é claro. Enderecei 300 convites à mão porque minha letra era bonita. Pesquisei fornecedores e locais porque eu era organizada. Sentei-me em discussões intermináveis sobre arranjos de flores e mapas de assentos, oferecendo opiniões que eram prontamente ignoradas. Quando a lista de convidados foi finalizada, notei que meu nome estava marcado como comparecendo sozinha. Você não tem direito a acompanhante, explicou minha mãe quando perguntei.
Não podemos desperdiçar um lugar com alguém que não existe. Ela quis dizer que eu não tinha namorado. Ela quis dizer que eu estava sozinha e que essa solidão era um fardo que a família não deveria ter que acomodar. Engoli a mágoa e não disse nada. Nas semanas anteriores ao casamento, Viviane me ligou exatamente 2 vezes. Uma para confirmar que eu viria e uma para me lembrar que as madrinhas usariam rosa queimado, não rosa bebê, e eu não deveria aparecer com nada que pudesse destoar. Eu não era madrinha. Eu era apenas a irmã. Aquela que ficaria na periferia das fotos cortada quando necessário. Na noite anterior à minha viagem para a Serra, fiquei até tarde na lanchonete para cobrir o turno de uma colega. Limpei mesas até meia-noite contando gorjetas que pagariam a gasolina e o vestido que eu tinha comprado na liquidação. Um cliente deixou uma nota de R$20 em uma conta de 50. E fiquei lá olhando para ela sentindo algo rachar dentro de mim. Pensei nos meus romances, nas mulheres, neles que se recusavam a aceitar menos do que mereciam. Eu as escrevia porque queria acreditar que a transformação era possível. Mas ali estava eu, ainda esperando permissão para existir. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe. Não esqueça de trazer o livro de visitas. Viviane está contando com você. Claro que estava. Eu era boa para recados. Eu era confiável. Eu era invisível. Arrumei minha mala naquela noite com o livro de visitas cuidadosamente guardado no topo. Embalei o vestido da liquidação e meu único par de sapatos bons. Embalei meu notebook porque eu sempre o levava comigo porque escrever era a única coisa que me mantinha sã. A viagem subindo a serra foi linda. Observei a cidade dar lugar às florestas, o ar ficando mais frio e limpo a cada quilômetro. Disse a mim mesma que este fim de semana seria bom. Eu faria o que era esperado, sorriria quando necessário e voltaria para meu apartamento silencioso e minha vida silenciosa. Disse a mim mesma que estava bem com isso. Mas quando entrei no estacionamento do hotel e vi o manobrista correndo para receber os carros caros ao meu redor, senti a mentira se instalar no meu estômago como uma pedra. Eu não estava bem. Nunca estive bem. Eu só tinha me tornado muito boa em fingir. Dentro do hotel, os preparativos estavam em andamento. Floristas arranjavam exibições enormes de rosas brancas. O buffet montava ilhas com espumante e aperitivos delicados. Todos se moviam com propósito, contribuindo para algo bonito. Eu fiquei no meio de tudo aquilo segurando minha mala barata e esperei que alguém me notasse. Ninguém notou. Encontrei minha mãe, eventualmente, e foi quando ela deu a notícia sobre o meu quarto. Foi quando aprendi que até o meu lugar no casamento da minha irmã tinha sido dado a alguém mais importante. E foi quando comecei a me perguntar se talvez finalmente eu tivesse aguentado o suficiente. O quarto do albergue parecia ainda menor à luz da manhã. Acordei com o som de pássaros fora da minha janela e o barulho distante de caminhões na rodovia lá embaixo. Por um momento esqueci onde estava. Então a memória voltou com força e fiquei lá encarando o teto manchado de umidade, sentindo o peso do dia que viria. Tomei banho em um banheiro no corredor onde a água ficava fria depois de 2 minutos. Sequei meu cabelo com uma toalha fina e vesti o vestido da liquidação, um azul marinho simples que minha mãe provavelmente criticaria. Apliquei maquiagem com cuidado do jeito que aprendi em tutoriais online porque ninguém na minha família nunca tinha me ensinado. Quando dirigi de volta para o hotel na Serra, era 12:00. O estacionamento estava cheio de veículos de luxo, suas superfícies polidas brilhando ao sol de outono. Estacionei meu sedã de 10 anos na extremidade do lote, onde não envergonharia ninguém. A sessão de fotos já estava em andamento quando cheguei. Viviane estava em seu deslumbrante vestido branco, cercada por suas madrinhas em rosa queimado. Elas riam e posavam enquanto um fotógrafo clicava. Minha mãe pairava por perto ajustando caudas e endireitando véus completamente em seu elemento. Helena, aí está você. A voz da minha mãe era afiada. Você está quase atrasada. Fique ali perto da tia Patrícia. Fiquei onde me mandaram. Tia Patrícia cheirava a lavanda e desaprovação. Ela me olhou de cima a baixo e não disse nada, o que de alguma forma era pior do que uma crítica. O fotógrafo tirou dezenas de fotos. Grupos familiares, fotos dos padrinhos, momentos espontâneos que não eram nada espontâneos. Em cada configuração, eu era colocada nas bordas.
às vezes atrás de parentes mais altos, às vezes simplesmente deixada de fora. Esta é apenas para a família imediata, anunciou o fotógrafo em um momento. Dei um passo à frente, mas minha mãe levantou a mão. Isso significa Viviane, Paulo e os pais apenas. Dei um passo para trás. Claro, família imediata não me incluía. A cerimônia foi linda. Viviane caminhou pelo corredor ao som de um quarteto de cordas radiante e triunfante. Paulo esperava no altar com lágrimas nos olhos. O celebrante falou sobre amor, parceria e construção de um futuro juntos. Todos choraram, inclusive eu, embora minhas lágrimas fossem complicadas. Observei minha irmã prometer amar alguém para sempre e me perguntei como era essa sensação. Perguntei-me se alguém algum dia estaria em um altar esperando por mim, chorando lágrimas de alegria, porque eu o havia escolhido. Após a cerimônia, veio a recepção. O salão de baile foi transformado em um paraíso de flores brancas e luz de velas douradas. A refeição era requintada. Vários pratos de coisas que eu não conseguia pronunciar servidos por garçons que pareciam ter pena de mim. Fui sentada em uma mesa perto das portas da cozinha com parentes distantes que eu não via desde a infância. Gustavo, o sócio que tinha ficado com meu quarto, sentava-se na mesa principal com os noivos. Ele era bonito e confiante, rindo de algo que Paulo dizia completamente alheio ao fato de que sua presença havia me custado meu lugar. Comi em silêncio e ouvi meus companheiros de mesa discutirem suas várias conquistas. O primo Teodoro tinha acabado de virar sócio em seu escritório de contabilidade. A filha da tia Margarida estava começando a faculdade de medicina. Todos tinham algo impressionante para compartilhar. Quando perguntaram o que eu estava fazendo, disse que trabalhava com atendimento e escrevia um pouco. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Viviane dançou com Paulo, depois com nossa mãe, depois com um desfile de convidados importantes. Ela não dançou comigo. Ela mal olhou para mim a noite toda. Em algum momento pedi licença e saí para o terraço. O ar da montanha estava frio e fresco, e fiquei lá olhando para as estrelas, sentindo-me mais sozinha do que nunca na vida. Noite bonita, disse uma voz atrás de mim. Virei-me. Era um dos garçons, um jovem da minha idade com olhos gentis e um sorriso genuíno. É sim, concordei. Público difícil lá dentro, disse ele encostando-se na grade ao meu lado. Estive observando. Você parece a única pessoa real nisso tudo. Ri apesar de mim mesma. É tão óbvio assim. Só para aqueles de nós que também são invisíveis, ele sorriu. Sou o Júlio a propósito, Helena. Conversamos por alguns minutos sobre nada importante. Ele estava trabalhando para pagar a faculdade, estudando jornalismo. Queria escrever também. Ele perguntou sobre meus livros e eu contei surpresa com o quão bom era ser ouvida. Você deveria continuar, disse ele antes de voltar para dentro. Suas histórias podem mudar a vida de alguém algum dia. Você nunca sabe quem precisa delas. Fiquei lá muito tempo depois que ele saiu, suas palavras ecoando em minha mente. Suas histórias podem mudar a vida de alguém. Pensei nas mulheres sobre as quais eu escrevia. As que se afastavam de situações que as diminuíam. As que escolhiam a si mesmas quando todos os outros as haviam abandonado. Eu escrevia sobre essas mulheres há anos. Talvez fosse hora de me tornar uma. Eu não voltei para a recepção. Caminhei até meu carro, dirigi serra abaixo até o albergue e sentei naquele colchão fino, naquele quarto minúsculo. Abri meu notebook e encarei a página em branco. Então comecei a digitar. Digitei até meus dedos doerem e o sol nascer. Digitei minha dor, minha raiva e minha esperança. Digitei uma mulher que finalmente disse, chega, que se afastou de todos que a fizeram se sentir pequena, que construiu uma vida tão bonita que não precisava da aprovação de mais ninguém. Quando terminei, tinha o primeiro capítulo de algo novo. Algo poderoso. Comprei uma passagem de ônibus para a manhã seguinte para São Paulo. Não me despedi de ninguém. Apenas arrumei minha mala, fiz o check-out do albergue e fui embora. Minha família não percebeu que eu tinha ido embora por 3 dias. A essa altura, eu já estava construindo uma nova vida. São Paulo me recebeu com garoa e possibilidade. Cheguei com R$400 na conta, uma mala cheia de roupas de liquidação e uma determinação ardente de me tornar alguém nova. Encontrei um quarto barato em uma pensão no centro
e comecei imediatamente a procurar trabalho. Em uma semana, eu tinha 2 empregos. De dia em um café na Vila Madalena à noite, em uma livraria que organizava saraus. A livraria foi onde tudo mudou. Comecei a assistir às leituras ouvindo poetas e romancistas compartilharem seus trabalhos. No começo eu estava nervosa demais para participar. Mas numa quinta-feira à noite, encorajada por uma cliente regular chamada Gabi, que tinha se tornado algo como uma amiga, subi ao microfone. Li trechos do meu novo romance, aquele que comecei na noite do albergue. Minha voz tremeu no início, mas conforme continuei, algo mudou. As palavras fluíram de mim, cruas e honestas, e quando terminei a sala, estava em silêncio. Então aplausos. Aplausos reais e genuínos. Isso foi extraordinário, disse um homem depois aproximando-se de mim com uma intensidade que me fez recuar. Ele era alto com cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes. Vestia-se como quem tem dinheiro, mas falava como quem lembrava de não ter. Obrigada, consegui dizer. Sou Alexandre, disse ele estendendo a mão. Sou dono de uma editora, a Editora Vanguarda. Talvez você já tenha ouvido falar. Eu tinha. A Editora Vanguarda era uma das editoras independentes mais prestigiadas do país. Eles haviam lançado as carreiras de autores que eu admirava. Li seus 3 primeiros livros, continuou Alexandre, e meu coração quase parou. Tenho acompanhado seu pseudônimo há 2 anos. Quando soube que você estaria lendo hoje à noite, tive que vir. Você veio especificamente para me ver. Vim. Ele sorriu e isso transformou seu rosto de imponente para caloroso. Acho que você é uma das escritoras mais talentosas que encontrei em 20 anos. E acho que você está desperdiçando esse talento na autopublicação sem suporte. Eu não sabia o que dizer. Esse tipo de coisa não acontecia com pessoas como eu. Isso era coisa de sonho, de ficção. Tome um café comigo amanhã, disse Alexandre. Deixe-me dizer o que posso oferecer. Se não estiver interessada, você vai embora e nada muda. Mas se estiver, acho que poderíamos fazer algo notável juntos. Eu concordei. Porque como eu poderia não concordar? Na manhã seguinte, nos encontramos em um café tranquilo. Alexandre expôs sua visão. Ele queria adquirir meu catálogo e publicar meu novo romance com suporte total de marketing. Ele acreditava que minhas histórias poderiam alcançar milhões de leitores se tivessem a plataforma adequada. Por que eu? Perguntei ainda sem acreditar que aquilo era real. Porque você escreve a verdade, disse ele simplesmente. Seus personagens parecem reais porque são reais. Eles são você. E as pessoas estão famintas por essa autenticidade. Conversamos por 3 horas. Ele me contou sobre construir a vanguarda do nada, sobre os autores que ele havia defendido e os livros que mudaram vidas. Ele perguntou sobre minha família e eu contei mais do que pretendia. Sobre Viviane e minha mãe. Sobre o casamento, o albergue e o momento em que decidi ir embora. Elas não merecem você, disse Alexandre calmamente. Mas talvez você precisasse que elas fossem exatamente quem são. Às vezes as pessoas que nos ferem mais profundamente também nos libertam. Nos meses seguintes, Alexandre se tornou meu mentor. Ele me apresentou a editores agentes e especialistas em marketing. Ajudou-me a refinar meu novo romance até que ele brilhasse. Ele acreditava em mim com uma certeza inabalável que eu nunca tinha experimentado antes. E em algum lugar ao longo do caminho outra coisa começou a crescer. Notei como o rosto de Alexandre se iluminava quando me via. Como ele se lembrava de pequenos detalhes que eu mencionava de passagem. Como ele sempre se certificava de que eu tinha comido, dormido, tinha tudo o que precisava para focar no meu trabalho. Ele olha para você de um jeito diferente, observou Gabi uma noite na livraria. E você olha para ele do mesmo jeito. Neguei no início. Ele era mais velho bem-sucedido fora do meu alcance. Mas os sentimentos não ficariam enterrados. E uma noite, enquanto caminhávamos pela Avenida Paulista após uma longa sessão de edição, Alexandre parou e se virou para mim. Tentei muito não me apaixonar por você, disse ele. Falhei completamente. Olhei para ele. Esse homem que tinha me visto quando ninguém mais via. Que acreditou em mim quando eu mal acreditava em mim mesma. Parei de tentar não me apaixonar semanas atrás, admiti. Ele me beijou ali com as luzes da cidade refletindo ao nosso redor.
Foi o tipo de beijo sobre o qual eu havia escrito 100 vezes, mas nunca realmente experimentado. Naquela noite entendi o que significava ser escolhida. Não apesar das minhas falhas ou das minhas lutas, mas por causa delas. Porque alguém finalmente via tudo de mim e queria exatamente isso. Meu romance foi publicado 6 meses depois com a aclamação da crítica. Estreou nas listas de mais vendidos e ficou lá por semanas. Leitores se conectaram com a história de uma mulher que se afastou de tudo que a diminuía e construiu uma vida que valia a pena viver. Eles não sabiam que era autobiográfico. Não precisavam saber. Enquanto isso, minha família não fazia ideia de onde eu estava. Meu telefone tinha morrido 2 semanas depois que cheguei em São Paulo e eu tinha conseguido um número novo. Não entrei em contato para atualizá-las. Não postei nas redes sociais. Até onde elas sabiam, eu tinha simplesmente desaparecido. Ouvi mais tarde, através de parentes distantes que me encontraram online, que minha mãe estava furiosa. Que Viviane reclamava do meu egoísmo nas reuniões de família. Que elas presumiam que eu estava em algum lugar passando dificuldades, provando que suas previsões estavam certas. Elas não faziam ideia de que eu estava prosperando. Não faziam ideia de que eu estava apaixonada por um homem cujo patrimônio excedia suas imaginações mais selvagens. Não faziam ideia de que eu estava me tornando exatamente quem eu deveria ser, e eu pretendia manter assim pelo maior tempo possível. 16 meses depois que deixei o casamento da minha irmã, minha vida estava irreconhecível. Meu segundo romance com a Vanguarda tinha acabado de ser adquirido para uma adaptação cinematográfica. Eu tinha me mudado da pensão para um lindo apartamento nos Jardins, um presente de Alexandre, que tentei recusar até que ele me lembrou que parceiros se apoiam. Estávamos oficialmente juntos há quase 1 ano, e cada dia com ele parecia uma revelação. Ele era paciente com minhas inseguranças, generoso com seus elogios e ferozmente protetor da minha independência. Quando entrevistadores perguntavam sobre nosso relacionamento, ele sempre redirecionava a atenção para o meu trabalho. Ela não precisa de mim para ter sucesso, dizia ele. Ela era brilhante muito antes de nos conhecermos. Só tenho sorte de testemunhar isso de perto. Meus livros estavam sendo traduzidos para 12 idiomas. Eu tinha palestras, entrevistas em podcasts e uma comunidade crescente de leitores que compartilhavam como minhas histórias os ajudaram a encontrar sua própria força. Eu não era mais invisível. Eu era vista por milhões. Mas minha família ainda não sabia. Eu as mantive bloqueadas. Mantive minha distância, continuei construindo minha nova vida sem a sombra delas. Não era sobre vingança. Ainda não. Era sobre proteção, sobre cura, sobre finalmente ter o espaço para me tornar quem eu deveria ser, sem a constante diminuição delas. Isso mudou numa tarde de terça-feira em abril. Gabi me ligou em pânico. Você viu as notícias? Alguém vazou seu noivado. Meu estômago despencou. Alexandre e eu estávamos noivos há 3 semanas mantendo isso privado enquanto descobríamos como anunciar em nossos próprios termos. Tínhamos contado apenas a amigos próximos jurado o segredo. Do que você está falando? Está em todo lugar, disse ela. Notícias de entretenimento, redes sociais, tudo, estão te chamando de a autora Cinderela. Há fotos daquele jantar que tivemos. Alguém deve tê-las vendido. Desliguei e abri meu notebook. Ela estava certa. As manchetes gritavam sobre a autora best-seller que havia conquistado o coração de um editor bilionário. Minha foto estava em todo lugar ao lado de Alexandre junto com especulações sobre nossos planos de casamento e passado misterioso. E então, meu telefone tocou. Um número que eu não reconhecia. Um código de área do Rio Grande do Sul. Atendi sem pensar. Helena? A voz da minha mãe era gelo e fogo simultaneamente. Onde você esteve? O que está acontecendo? Por que estou sabendo da sua vida pela televisão? Sentei-me devagar, meu coração batendo forte. Olá, mãe. Não venha com olá. Você sabe o quão vergonhoso isso é. 16 meses sem uma palavra. E agora você está em todos os jornais, noiva de um bilionário. Viviane está fora de si. Ela acha que você fez isso deliberadamente para ofuscá-la. Eu ri. Não consegui evitar.
Depois de tudo, Viviane ainda estava preocupada em ser ofuscada. Isso não é engraçado, retrucou minha mãe. Você nos deve uma explicação. Você nos deve um pedido de desculpas por desaparecer. E você nos deve convites para este casamento. Eu não devo nada a vocês, disse eu calmamente. Com licença. Eu não devo nada a vocês, repeti mais alto desta vez. Passei 29 anos tentando ganhar um lugar nesta família e você deixou muito claro no casamento da Viviane que eu não tinha um. Você deu meu quarto para um estranho porque ele era alguém importante e eu não. Você me colocou em uma mesa perto da cozinha. Você não me incluiu nas fotos da família imediata. Você me tratou como uma obrigação na melhor das hipóteses e uma vergonha na pior. Isso não é justo. Fizemos o nosso melhor com recursos limitados. Você tinha recursos para tudo o que Viviane precisava. Você só nunca teve nenhum para mim. Houve silêncio na linha. Quando minha mãe falou novamente, sua voz tinha mudado para algo quase suplicante. Helena, somos sua família. Aconteça o que acontecer no passado, certamente podemos seguir em frente. Este seu casamento é um grande momento. Deveríamos estar lá. Não? O que você quer dizer com não? Quero dizer não. Você não está convidada. Viviane não está convidada. Ninguém dessa família está convidado. Respirei fundo, me estabilizando. Estou me casando com alguém que me vê, que me valoriza, que nunca me fez sentir menos do que sou. Vou encher aquele casamento com pessoas que me apoiaram quando eu não tinha nada. Vocês não se qualificam. Você não pode fazer isso. Somos seu sangue. Sangue não é amor, eu disse. Sangue é biologia. Amor é uma escolha. E você escolheu não me amar repetidas vezes. Agora eu também estou escolhendo. Estou escolhendo me cercar de pessoas que realmente se importam comigo. Adeus, mãe. Encerrei a chamada e bloqueei o número. Minhas mãos tremiam. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. De finalmente dizer o que eu guardava há décadas. Alexandre me encontrou na varanda 1 hora depois. Ele não perguntou o que aconteceu. Apenas sentou ao meu lado e segurou minha mão. Elas ligaram. Eu disse finalmente. Imaginei. Queriam ser convidadas. Queriam que eu pedisse desculpas por desaparecer. O que você disse a elas? Virei-me para olhar para ele, para este homem que mudou tudo. Disse não. Disse a verdade sobre como me trataram. E então desliguei. Ele apertou minha mão. Como você se sente? Pensei sobre isso. A raiva ainda estava lá. E a mágoa. E um luto pela família que eu sempre quis, mas nunca tive. Mas por baixo de tudo isso havia algo novo. Algo que parecia liberdade. Sinto que finalmente me tornei a mulher dos meus livros, eu disse. Alexandre sorriu e beijou minha testa. Você sempre foi ela. Só precisava acreditar nisso. Ficamos lá até o sol se pôr observando o céu mudar de cor sobre a cidade. Amanhã haveria mais manchetes e mais perguntas e provavelmente mais ligações de números que eu não reconhecia. Mas esta noite eu estava em paz. Esta noite eu estava exatamente onde pertencia. As semanas que antecederam o casamento foram um turbilhão de alegria e escolhas deliberadas. Alexandre e eu planejamos cada detalhe juntos. Escolhemos uma propriedade à beira-mar, no litoral norte de São Paulo. 300 pessoas compareceriam. Autores que conhecia através da vanguarda. Leitores que se tornaram amigos, colegas que apoiaram minha jornada. Júlio, o garçom do casamento da minha irmã, que me disse que minhas histórias poderiam mudar vidas. Voou de Nova York, onde agora era um jornalista de sucesso. Gabi foi minha madrinha radiante no vestido bordô que escolhemos juntas. Nenhum membro da minha família biológica recebeu um convite. Elas tentaram de tudo para mudar isso. Viviane enviou cartas através da minha editora, cada uma mais desesperada que a anterior. Ela me lembrava de memórias de infância, de momentos em que fomos próximas de laços fraternos que ela alegava ainda importarem. Ela nunca pediu desculpas por como me tratou. Nunca reconheceu que algo estava errado. Minha mãe ligou para o escritório de Alexandre exigindo falar com ele. Sua assistente relatou que ela ameaçou com ação legal, embora ninguém imaginasse com que base. Ela alegava ter direitos como mãe.
Dizia que eu estava sendo manipulada por um homem rico. Pintava-se como vítima de uma filha ingrata. Até Paulo, marido de Viviane, entrou em contato através de contatos comerciais. Ele sugeriu que a reconciliação familiar seria boa para minha imagem pública. Enquadrou isso como conselho prático, como se meu coração fosse simplesmente uma questão de marca. Ignorei tudo. 2 semanas antes do casamento, um tabloide publicou uma história sobre a rixa familiar. Fontes anônimas me descreveram como fria e vingativa, como alguém que havia abandonado sua família amorosa por fama e fortuna. Reconheci as palavras da minha mãe nas citações. Ela tinha ido à imprensa. Podemos responder, disse Alexandre me mostrando o artigo no café da manhã. Esclarecer as coisas? Balancei a cabeça. Deixe que digam o que quiserem. As pessoas que importam sabem a verdade. Tem certeza. Olhei para o artigo. Para a narrativa cuidadosamente elaborada da minha suposta crueldade. Havia uma fotografia de Viviane parecendo chorosa, interpretando a irmã ferida perfeitamente. Se eu responder, dou a elas o que querem, eu disse. Atenção. Drama. Um caminho de volta para a minha vida. A melhor vingança é não engajar. A melhor vingança é ser genuinamente feliz sem elas. Alexandre sorriu e deixou o jornal de lado. Já mencionei ultimamente que amo você. Não na última hora. Considere mencionado. Na noite anterior ao casamento, não consegui dormir. Fiquei na varanda da nossa suíte, observando a lua refletir na água. Amanhã eu me casaria com um homem que viu meu valor quando eu mal conseguia ver a mim mesma. Amanhã eu me tornaria a família escolhida de alguém. Pensei no quarto do albergue. O colchão fino, o ar frio pela janela que não fechava. O momento em que comecei a digitar e não consegui parar. Aquela noite parecia uma vida atrás. E, no entanto, eu ainda podia senti-la em meus ossos. Tudo de bom na minha vida havia crescido daquele momento de dor. Você deveria descansar, disse Alexandre aparecendo ao meu lado. Eu estava pensando em como cheguei aqui e sou grata. Virei-me para encará-lo. Sou grata por terem dado meu quarto. Sou grata por terem me feito sentir tão pequena que tive que ir embora para sobreviver. Porque ir embora me trouxe aqui, para você, para tudo. Ele me puxou para perto. Eu também sou grato. Embora deseje que elas tivessem sido mais gentis com você, elas eram exatamente quem eram, eu disse. Eu só finalmente parei de esperar que fossem diferentes. Ficamos lá juntos observando a noite se aprofundar ao nosso redor. Amanhã seria lindo. Amanhã seria o começo do resto da minha vida. Mas esta noite era para reconhecer a jornada. Para honrar a menina que suportou tanto e a mulher que finalmente escolheu a si mesma. Em algum lugar no sul, minha família provavelmente estava planejando seu próximo movimento. Redigindo outra carta. Planejando outro apelo público. Encontrando novas maneiras de se inserir na minha história. Elas não entendiam que não faziam mais parte dela. Eu tinha escrito uma nova narrativa. Uma onde eu era a heroína em vez da nota de rodapé. Uma onde o amor era dado livremente, não ganho através de provas intermináveis. Uma onde eu importava, não pelo que podia fazer pelos outros, mas simplesmente porque eu existia. Amanhã eu caminharia por um corredor em direção a um futuro que construí com minhas próprias mãos. Eu diria votos a um homem que nunca me pediu para ser menos do que eu era. Eu dançaria sob as estrelas com pessoas que escolheram me amar assim como eu escolhi amá-las. E minha família assistiria à distância incapaz de tocar em nada disso. Isso não era vingança. Não exatamente. Vingança implicava que eu ainda estava focada nelas. Ainda definida pela rejeição delas. Isso era algo diferente. Isso era seguir em frente tão completamente que a ausência delas não era uma declaração, mas simplesmente um fato. Elas me ensinaram o que eu não queria. Elas me mostraram o que eu me recusava a aceitar. E ao fazer isso, elas me libertaram para encontrar tudo o que eu realmente precisava. Entrei e finalmente dormi sonhando com jardins e votos e uma vida que pertencia apenas a mim. A manhã do casamento amanheceu clara e brilhante. O tipo de dia que parecia uma promessa. Acordei com a luz do sol entrando pelas janelas e o som das ondas suaves contra a costa abaixo.
Gabi entrou 10 minutos depois com café e entusiasmo. Hora de virar noiva, anunciou ela praticamente pulando. Cabelo e maquiagem estão prontos na suíte ao lado. As flores acabaram de chegar. Tudo está perfeito. Tudo estava perfeito. E, no entanto, houve mais ligações, perguntei aceitando o café. Ela hesitou. Sua mãe tentou a recepção do hotel. Eles a mandaram embora. Assenti lentamente. Parte de mim esperava isso. Mesmo no dia do meu casamento, elas não conseguiam simplesmente respeitar meus desejos. A segurança sabe o que fazer, continuou Gabi. Ninguém sem convite chega perto da cerimônia. Alexandre garantiu isso. Pensei sobre isso por um momento. O fato de que eu precisava de segurança para manter minha própria família longe do meu casamento. Deveria ter sido triste. Talvez fosse triste, mas principalmente parecia uma proteção que eu havia conquistado. As horas seguintes foram um borrão de preparação. Meu vestido era de seda marfim simples e elegante. Nada como o vestido elaborado que Viviane usou. Eu o escolhi especificamente porque parecia eu. Porque eu tinha acabado de tentar ser outra pessoa. Enquanto a maquiadora trabalhava, me peguei pensando nas histórias que eu escrevia. As mulheres que se afastavam da toxicidade encontravam sua força. Eu sempre acreditei nelas mesmo quando lutava para acreditar em mim mesma. Hoje eu estava me tornando uma delas da maneira mais literal possível. Você está pronta, disse Gabi, finalmente recuando para me olhar. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Helena, você está tão linda. Olhei para mim mesma no espelho. A mulher olhando de volta não era a garota do albergue. Ela não era a filha invisível, ou a garçonete em dificuldades, ou a irmã ignorada. Ela era uma autora, uma parceira, uma mulher que escolheu a si mesma. Vamos fazer isso, eu disse. A cerimônia foi realizada no jardim com vista para o mar. 300 convidados sentados em cadeiras brancas entre as flores, seus rostos brilhando de alegria. Vi Júlio perto da frente sorrindo como um irmão orgulhoso. Vi editores e leitores que enviaram cartas dizendo que meus livros mudaram suas vidas. Vi uma comunidade de pessoas que escolheram me amar e a quem eu escolhi amar de volta. Alexandre esperava no altar. E quando nossos olhos se encontraram, o resto do mundo desapareceu. Este homem me viu no meu pior momento. Ele acreditou em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesma. Ele me ofereceu oportunidades sem pedir nada em troca. E ele se apaixonou por mim, não pelo que eu podia dar a ele, mas por quem eu era. Caminhei em direção a ele, cada passo me levando para mais longe da vida que deixei para trás. Quando cheguei ao altar, ele pegou minhas mãos. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Você veio, sussurrou ele. Uma referência às nossas primeiras conversas sobre aparecer para as pessoas que importam. Eu sempre virei, sussurrei de volta. O celebrante começou a cerimônia, mas mal ouvi as palavras. Eu estava focada demais no rosto de Alexandre, na vida se estendendo diante de nós, no milagre de estar exatamente onde eu pertencia. Trocamos votos que nós mesmos escrevemos. Os dele foram eloquentes e sinceros. Os meus foram simples. Passei minha vida inteira esperando ser escolhida. Hoje estou escolhendo de volta. Eu escolho você. Eu escolho nós. Eu escolho isso. Quando fomos declarados casados, os aplausos que subiram do jardim pareceram uma onda de calor nos carregando. Nós nos beijamos enquanto o sol brilhava na água, enquanto câmeras disparavam, enquanto 300 pessoas celebravam o amor que construímos do nada. Em algum lugar distante, minha família não foi convidada e não estava presente. Essa ausência era sua própria declaração. A recepção foi realizada em um pavilhão de vidro com vista para a baía. Mesas cobertas de linho branco continham centros de flores silvestres e velas. Um quarteto de cordas tocava enquanto os convidados socializavam champanhe fluindo livremente. Movi-me pela multidão com Alexandre ao meu lado, aceitando parabéns e abraçando amigos. Júlio me pegou durante um momento tranquilo perto da mesa de sobremesas. Ainda me lembro daquela noite no casamento da sua irmã, disse ele. Você parecia tão perdida. E agora olhe para você. Você me disse que minhas histórias poderiam mudar a vida de alguém, respondi.
Aquilo mudou a minha. Ele sorriu. Eu sempre soube que você ficaria bem, só não sabia que bem seria tão espetacular. À medida que a noite avançava, discursos foram feitos. Gabi falou de nossa amizade, de me ver transformar de alguém que pedia desculpas por existir em alguém que dominava cada sala em que entrava. O sócio de Alexandre Benjamin compartilhou histórias da primeira vez que Alexandre me mencionou. Quando foi a vez de Alexandre falar, ele se levantou e olhou para mim do outro lado da sala. Quando conheci Helena, começou ele, ela não sabia seu próprio valor. O mundo passou anos convencendo-a de que ela era menos, e ela tinha começado a acreditar. Mas eu vi algo diferente. Vi uma mulher com fogo no coração e histórias na alma. Vi alguém que sobreviveu a tanto e ainda tinha a capacidade para um amor tão profundo. Minha maior honra não é construir uma empresa ou publicar best-sellers. Minha maior honra é que ela me escolheu para testemunhar seu tornar-se. Limpei as lágrimas dos olhos enquanto a sala explodia em aplausos. Mais tarde, enquanto tínhamos nossa primeira dança, Alexandre se inclinou perto do meu ouvido. Sua mãe tentou invadir o portão. Tropecei levemente. O quê? A segurança parou ela e Viviane. Aparentemente, elas dirigiram a noite toda. Olhei para ele procurando seu rosto. Elas ainda estão lá. Foram embora. A segurança deixou claro que não seriam admitidas. Sua mãe fez uma cena aparentemente. Ameaçou processos de novo. Parte de mim sentiu uma pontada de algo. Não culpa exatamente, mas como o eco da culpa. O resquício de anos gastos me sentindo responsável pelas emoções delas. Ela realmente não consegue aceitar que eu não preciso dela, eu disse. Ela não consegue aceitar que você é feliz sem ela, corrigiu Alexandre. É isso que realmente a incomoda. Não sua ausência, mas seu sucesso. Ele estava certo. Minha família passou anos prevendo meu fracasso contando com minha dependência. Meu sucesso não foi apenas uma surpresa. Foi uma acusação contra tudo o que acreditavam sobre mim. Você quer pausar processar isso? Perguntou ele. Balancei a cabeça. Elas não vão estragar este dia. Já estragaram o suficiente. Continuamos dançando. A música aumentou ao nosso redor. E em algum lugar fora do portão minha mãe e irmã estavam dirigindo de volta rejeitadas e expostas. O pensamento não me trouxe alegria, mas me trouxe paz. Mais tarde naquela noite fiquei sozinha no convés do pavilhão. A água estava escura, agora refletindo as luzes distantes. Gabi me encontrou lá. No que você está pensando? Estou pensando na mulher que eu era há 16 meses. Como ela estava com medo. Como se sentia pequena. E estou pensando em como ela se sentiria se pudesse ver isso. O que você diria a ela? Eu diria a ela que as pessoas que te machucam não definem você. Diria que ir embora não é fraqueza, é sabedoria. E diria que o amor que ela procura existe. Ela só tem que parar de procurá-lo em lugares onde nunca foi oferecido. Gabi colocou o braço ao meu redor. Você se tornou ela. Sabe a mulher sobre quem você sempre escrevia. Talvez eu sempre tenha sido ela, eu disse. Só precisava de permissão para acreditar. 6 meses após o casamento, uma nova história circulou. O marido de Viviane Paulo foi investigado por fraude imobiliária. Sua construtora, que parecia tão impressionante naquele hotel na Serra, tinha sido construída com licenças falsificadas e inspetores subornados. Paulo enfrentou acusações criminais. Viviane, que se casou com ele por status, ficou sem nada. O divórcio foi rápido. Ela perdeu a casa, os carros, o estilo de vida. Minha mãe, que investiu tanto de sua identidade no sucesso de Viviane, ficou devastada. Ouvi sobre tudo isso de segunda mão. Não entrei em contato. Nem elas. A ironia não me escapou. Minha família priorizou o sócio de Paulo em vez de mim porque ele era alguém importante. Elas valorizaram conexões e status acima da decência básica. E agora essas conexões desmoronaram. Não tive prazer na queda delas, mas também não senti obrigação de resgatá-las. Elas fizeram suas escolhas. Minha vida continuou a florescer. Meu quarto romance estreou em primeiro lugar. Alexandre e eu começamos a discutir sobre começar uma família. Eu estava feliz. Genuinamente, profundamente feliz.
Uma tarde recebi uma carta. A caligrafia era da minha mãe. Quase joguei fora sem abrir. Mas algo me fez ler. A carta era breve. Minha mãe escreveu que estava errada, que percebeu agora que confundiu silêncio com contentamento, e que minha disposição em aceitar menos tornou fácil me dar menos. Ela não pediu perdão, não pediu para ser convidada de volta à minha vida. Simplesmente disse que sentia muito e que esperava que eu fosse tão feliz quanto parecia. Li a carta 2 vezes depois, a deixei de lado. Não sabia se responderia algum dia, mas apreciei que ela finalmente tivesse visto, mesmo que tenha vindo tarde demais. Alexandre me encontrou sentada perto da janela. Da sua mãe, assenti. Ela pediu desculpas, realmente pediu desculpas. Como você se sente? Sinto como se uma porta que estava trancada há anos tivesse acabado de se abrir uma fresta. Não sei se quero passar por ela, mas pelo menos sei que é possível. Ele sentou ao meu lado e pegou minha mão. O que você decidir eu apoiarei. No final escolhi não responder. Não ainda. Talvez algum dia. Mas eu passei minha vida inteira priorizando as necessidades dela sobre as minhas. Desta vez eu me moveria no meu próprio ritmo. Minha mãe e Viviane enfrentaram as consequências de suas escolhas. Paulo foi para a prisão. Viviane mudou-se para um apartamento pequeno. Minha mãe vendeu a casa da família e viveu calmamente. Não me gabei, não entrei em contato. Simplesmente vivi minha vida. Uma vida que não as incluía mais, exceto como figuras distantes em uma história que eu superei. De pé na nossa varanda naquela noite, pensei na garota no quarto do albergue. Aqui começou a digitar e não conseguiu parar. Ela tinha conseguido. Contra todas as expectativas, ela tinha conseguido. Coloquei a mão na minha barriga, onde uma nova vida estava apenas começando a crescer. Alexandre ainda não sabia. Eu contaria a ele hoje à noite. Minha família tentou me fazer pequena. Em vez disso, elas me libertaram. E agora eu estava construindo algo bonito. Algo que cresceria e prosperaria sem a sombra delas. A jornada daquele hotel na serra até este momento foi dolorosa e transformadora. Mas olhando para trás, eu não mudaria um único passo. Cada mágoa me empurrou para a frente. Cada rejeição limpou o caminho. Sorri para o pôr do sol. Para o futuro se estendendo diante de mim. Eu parei de deixar que elas decidissem meu valor. E isso percebi foi a maior vingança de todas.